povo! Vocês estão prontos para mais uma história? Pois é, hoje a história é um pouco diferente. Não vai ser uma pessoa fissurada, vai ser um profissional que trabalha e atua na área da estética. Enfim, ele vai falar mais para a gente, tá? Então seja muito bem-vindo ao Fissurada Pod, Dr. Thales Wilson. Fala pessoal, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho a nossa experiência com a fissura. Como bem disse a Rita, né? Eu não sou um paciente fissurado, mas a fissura ela está na minha vida o tempo inteiro. Todo dia eu penso sobre fissura labial. E doutor, essa pergunta é clichê. Todo profissional que vem para o podcast, eu pergunto logo: tem alguém na família fissurado? Olha, eu nunca parei para pensar. Próximo não, mas outras gerações pode ser que sim e eu não saiba. Mas quando eu era criança, meu melhor amigo, Rodrigo, eu tinha, não sei, 5, 6, 7 anos, né? A gente conviveu vários anos junto. Ele tinha fissura labial. Eu me recordo que ele fez o tratamento dele em Bauru. E depois de uns anos ainda precisou fazer algumas cirurgias. Eu acompanhava. Mas você criança, interior de Minas, né? Era algo novo para mim. E era a única pessoa que eu conhecia. E, na verdade, eu não sabia bem o que significava aquilo. Eu fui aprender de fato sobre a fissura na faculdade. Eu fiz faculdade de odontologia, até me lembro, a aula de embriologia. O professor Miguel, ele estava dando aula de embriologia. E aí, dentro lá do primeiro bimestre da faculdade, a gente foi ver sobre a fissura labial, ali quando está formando o embrião, o ectoderma, que aí não se completava e ficava a fissura. E como foi direcionado, então, a sua atuação profissional para olhar para a gente, assim, para a fissura? Porque eu sei que você tem um projeto, a gente pode falar mais logo depois que a gente falar sobre, assim, o que te levou a falar assim: vou tratar esses pacientes. Foi algo sem planejamento. Durante a faculdade eu fiz atenção de pacientes com fissura, então eu atendia pacientes odontológicos, né? Então a gente fazia a parte dentária, prótese, e era muito difícil, né? Na verdade, na faculdade já é difícil o paciente sem fissura, e a fissura ela traz algumas dificuldades, alguns desafios, né? Movimentações, principalmente, né, a fissura palatina, né? Eu vejo que você aborda isso em vários episódios também, né? Se é unilateral, bilateral, se é palatino. A gente tem uma variedade muito grande. Aqui no projeto, inclusive, a gente tem até paciente que tem a fissura medial, que ela não é lateral. Não chegou pra gente, mas a gente conhece alguns casos também, que tem a fissura lateral, que são super raros também aí, que existem, né? Mas falando assim, de como que isso aconteceu. Quando eu comecei na área de harmonização, em 2007, eu tratava pacientes que necessitavam de prótese bucomaxilo. Eu estava lá no Uruguai, eu estava morando no Uruguai, então eu fazia olho, nariz e orelha para quem perdeu. Uau. Tive contato com alguns pacientes de fissura que a gente fazia a prótese de palato para eles. Então a gente fazia a reabilitação para fechar, para questão de comida, fonética. Então tinha um ganho com a prótese. Obviamente, né, o tratamento cirúrgico é sempre muito melhor o resultado, mas a gente conseguia esse ganho aí. Quando eu entrei na área de toxina botulínica em 2009 no Chile, toxina botulínica, preenchimento, PRP, a gente atendeu alguns pacientes de fissura, mas a gente não sabia tanto como agregar, a gente tinha muito medo, né? Na verdade, deixar algo pior, né? Então, não, vamos evitar. E só em 2016, quando eu fui convidado para dar uma aula em Harvard, eu queria levar algo muito novo, né? Então, eu queria criar uma técnica, alguma coisa, e aí eu comecei a atender um volume maior de pacientes, cheguei a atender uns 6, 7 pacientes naquele momento. E eu fiquei muito frustrado, porque eu fazia as técnicas convencionais e não tinha o resultado que eu queria. Eu lembro de chegar em casa, falar com a minha esposa: eu não sei o que está acontecendo, é muito difícil, porque a gente não tem tanta previsibilidade. E é o que aconteceu, a gente começou a atender mais pacientes, foi aí que o projeto se transformou de verdade em um projeto social, Preenchimento com Amor, isso foi em 2016, 2017, a gente começou a atender mais pacientes e com esse volume maior, 40, 50 pacientes, a gente começou a ter mais previsibilidade. Então a gente sabia qual o produto certo e foi desenvolvendo a técnica correta para ter o melhor resultado de acordo com a fissura unilateral, bilateral. Cada um a gente tem uma forma de abordar. O que eu noto, doutor, é que quando o profissional ele vai para a área da fissura, parece que é uma torcida, vocês torcem por nós. Quando você fala assim, chegava em casa e estava ali um pouco insatisfeito, comentava com a sua esposa e tudo, eu sinto esse amor que os profissionais têm
por nós fissurados, que vocês sabem, são sensíveis à causa, porque sabem a luta, os anos da gente estar ali em reabilitação. Então foi muito bom. Quando você falou isso, eu falei, eu não posso deixar de ressaltar essa questão assim, poxa, eu quero fazer o melhor para o paciente, para reabilitar. E falando em preenchimento com amor, eu queria saber mais ou menos como é que está esse projeto. Ele ainda se mantém vivo ou ele é sazonal, períodos assim específicos? Como é que é? Semana passada a gente teve mais de 10 atendimentos aqui na clínica. Então a gente fez desde a parte de lábios, principalmente, né? Mas a gente a gente chegou a fazer semana passada rinomodelação, a gente chegou a fazer botox, toxina botulínica, preenchimento do bigode chinês. Então a gente avalia o paciente, normalmente parte pelo lábio, né, pelo preenchimento labial, mas se tem alguma outra indicação, e aí a gente tem algumas classificações, né? Se o paciente ele ganha menos de 2 salários mínimos, então ele faz tratamento sem custo aqui com a gente. Legal. Hoje já são mais de 1.000 pacientes atendidos aqui. Antes vinham pacientes do Brasil inteiro, do Nordeste, do Sul. Hoje está mais na região, né? Inclusive porque a gente tem alunos, né, profissionais também que a gente já capacitou nessas regiões. A maioria dos nossos alunos são de fora do Brasil. Então hoje a gente tem alunos que atendem pacientes com fissura no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo aí também. Perfeito, perfeito. E por falar em alunos, como é que surgiu essa sua... e vamos fazer só uma linha do tempo aqui. Começou ali a fissura, daí a harmonização, daí... Esse termo, harmonização, você concorda ou você quer me corrigir? Me corrige aqui, eu quero aprender com o Dr. Thales, hein? Como é que é? Eu falo muito assim, harmonização, que pra gente leigo, doutor, tudo é a mesma coisa, mas... talvez não seja. Pode nos ensinar aqui o que é a harmonização, qual que é a diferença, a harmonização labial, facial, é isso mesmo? É uma boa discussão, viu, Rita? Esse termo ele começou a ser utilizado em 2011, 2012, logo depois que o dentista ele foi proibido. A gente ficou proibido um tempo de fazer harmonização facial, né? Na época a gente falava estética facial, medicina estética, e aí isso foi criando esse termo aí. Quando a gente cria esse termo, ele começa a ser usado mais forte em 2013, 2014, ele meio que tudo que a gente faça é harmonização facial, é para justificar aquilo que a gente não conseguia justificar, por que o dentista está fazendo aquilo. E ele ficou um termo muito associado aos dentistas, ele ficou muito pregado aos dentistas. Hoje, inclusive, algumas áreas até criaram outros termos, dentro da indústria, por exemplo, eles falam assim, né, a área de medicina estética quando é para médicos. Quando é não médicos, que é um termo que os dentistas sofrem muito, eu particularmente eu não me importo com esse tipo de termo, mas o que não é médico seria a parte de HOF, de harmonização orofacial que a gente fala. Mas tem outras profissões hoje que fazem, né, farmácia, enfermagem, fisioterapia, que alguns conselhos não usam o termo harmonização e sim estética facial. E qual sua visão daqui a 5, 10 anos nessa área, né? A evolução, a gente tem visto muita evolução em relação até na indústria, né? De produtos mais biocompatíveis, enfim. Qual é a sua visão enquanto profissional que está ali atuante diariamente com esses produtos, né? Eu colocaria em 2 caixinhas. A primeira para a área de pacientes com fissura labial, focaria bem aqui, e uma de mercado a pacientes com não fissura labial. Com fissura, a gente tem alguns produtos muito interessantes que estão saindo. Esse ano, 2024, foi o ano dos exossomas e PDRN. PDRN é muito famoso, que é feito a partir do esperma do salmão. Isso ficou muito conhecido. Então, aqui no Brasil, a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui no Brasil, legalmente, a Anvisa não permite aplicar injetável esses produtos. Para a Anvisa, ela não reconheceu o uso seguro. Porém, tem muito profissional que usa off-label, mas não é indicação, né? A gente busca respeitar e espera que os profissionais conscientes também. Porém, alguns países, igual o Chile e outros países, têm autorização para usar injetável. E a gente tem visto resultados muito bons em pacientes com fissura labial usando injetável. O que acontece é que algumas dessas indústrias, elas às vezes não têm ali políticas tão claras assim de qualidade
para ser aceito como injetável, e a Anvisa ela é muito exigente. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A gente tem visto resultados bons lá fora, a gente espera que as indústrias, principalmente coreanas, quase tudo é coreano hoje em dia, fabricado na Coreia, melhorem a sua qualidade de produção lá e consigam entregar produtos que a Anvisa autorize aí que seja uso injetável. Isso é um ponto importante. Falando de pacientes sem fissura, quais são as tendências? A principal tendência para o ano que vem, a gente vê um movimento aí, a gente chama de Ozempic Face. Essa é a principal tendência, inclusive a gente começou a falar muito dele recentemente também, a gente estudou bastante, estamos atendendo aí, a gente está recebendo muitos pacientes por direct que usaram Ozempic ou outras medicações, né? Hoje tem medicações muito mais fortes, né? Monjarro, eu nem sei qual é a pronúncia correta agora em português, mas ele chega a emagrecer 10% a mais do que uma bariátrica num tempo muito curto. Uau! E esses medicamentos, né? O Ozempic é o mais famoso, semaglutida. Ele vai eliminar toda a gordura do nosso corpo, só que ele é não seletivo e ele elimina a gordura boa do rosto também. Então ele acaba envelhecendo a gente mais de 10 anos. Então tá todo mundo querendo emagrecer, mas qual o custo disso? Vai envelhecer mais o rosto. Então a gente vê que esse tipo de produto está criando uma necessidade estética muito grande para a indústria. Então a harmonização ela tende a ser requerida. E principalmente porque agora em 2025 a patente da semaglutida do Ozempic cai e muitos laboratórios vão começar a produzir ele por um preço muito barato, que vai fazer com que chegue na classe B, C, D e obviamente, muitos pacientes vão ficar aí com o Ozempic. Então, qual que é a recomendação? Antes de fazer um tratamento, você já pode, para emagrecer, como o Ozempic, o Monjarro, que é muito forte, você pode começar a fazer tratamentos preventivos, como bioestimulador, que não vão deixar que seu rosto envelheça tanto com ele. Maravilha. E tá vendo, pessoal? Fissurada Pod é informação. E atualizadíssima, né? Olha só. Doutor, a gente tá falando de coisa boa, né? De perspectiva positiva. Vamos falar de coisa não tão boa agora, que são as consequências e sequelas de procedimentos, seja oriundo do próprio organismo do paciente ou de uma técnica mal aplicada. Como é que você chegou nessa área também? Porque ele é referência, pessoal, em necrose. Sabe, necrose é aquele estágio, eu acho, né? Aí eu vou dar minha opinião, assim. É aquele estágio que você fala assim, cara, não tem mais saída. E ele é o cara que encontra a saída, né? Então, ele é o profissional habilitado para realmente restaurar aquela área ali. Explica pra gente, doutor, como foi assim? Houve essa necessidade? Foi como se popularizou muito essa questão da estética? Essa demanda também veio junto, né? Diga aí pra gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu diria que a fissura na minha vida... A gente fala assim, que bonito, né? O Thales, ele faz um trabalho social, não sei o quê. Mas, na verdade, a fissura, ela me trouxe muito mais coisas positivas que eu não esperava, assim, inclusive de negócio. Então, a gente desenvolveu técnicas, eu tenho muito mais alunos, eu tenho muito mais pacientes, porque uma vez que a gente consegue tratar um paciente com fissura bem feito, qualquer outro caso é muito mais simples. É isso que a gente busca passar para os nossos alunos. E o caso da complicação... eu tive até um clique nesse final de semana, estava assistindo a série do Netflix do Senna. Não sei se chegou a assistir. Ainda não. Recomendo. Obviamente, né, é uma série contada pela visão da família dele, né, que foi tudo autorizado. Todas as cenas ali foram autorizadas. Então, a história ela é contada por quem conta, né? Então nem sempre é a verdade, né? Mas tirando isso, a gente vê uma busca pela excelência muito grande. É uma série muito legal, assim, acho que é muito inspiradora assistir, assim. Só que ali tem um caso, e eu era muito fã dele, meu cachorro chamava Ayrton Senna, né? Eu era muito fanático com ele. Não sei se ele ficaria feliz com a homenagem, né? Qual que é o nome do seu cachorro, né? Mas eu era criança e eu, domingo ali em família, né? Era um evento assistir as corridas, aquilo era muito emocionante. Só que tinha um momento, né, que ele ficou muito conhecido pela chuva, né? E tem até uma fala que ele traz ali na série, né? Que os carros são muito diferentes, um é melhor em uma coisa, o outro é melhor em outra, e os pilotos também têm as suas competências. Mas quando cai a chuva, os carros ficam iguais, assim, ninguém consegue mais do que alguma coisa. Perfeito. Só que o piloto que é muito bom, ele se destaca. E para ele, sempre que caía a chuva,
ele sabia que ele ia se destacar. Uau. Ele memorizava a pista, né? Então ele sabia onde que ele tinha que se lá frear sem estar vendo nada, assim, era um pouco louco assim. E para mim, a complicação é muito parecida com a chuva. Eu nem sabia disso. Na verdade, a primeira complicação que eu tive, uma hemorragia, eu fiquei muito assustado, eu pensei que o paciente ia morrer. Eu pensei, vou ser preso, vão tirar o meu título de doutor, não vou poder mais atuar. E não, a gente está fazendo as coisas certas, mas os riscos, as complicações podem acontecer. Isso, ambos, profissional e paciente, tem que ter essa consciência também. E qual a gravidade das complicações que podem acontecer. E hoje, na verdade, quando chega uma complicação para a gente já teve algumas complicações, como eu falei, hemorragia, necrose, mas o volume que vem de fora para a gente é muito grande. Eu já tratei mais de 500 necroses. E quando chega uma necrose para mim, é mais ou menos quando chovia para ele, assim. Eu sei que eu vou dar conta de resolver. Hoje eu tenho algumas preocupações. No passado, a principal delas era assim, infecção. Essa infecção avançar, o paciente pode vir até a morrer, né? Mas hoje não, hoje eu tenho muita tranquilidade com o nosso protocolo de resolver. Hoje a minha preocupação maior é a cicatriz, a mancha que pode ficar. Então a gente associa muitos tratamentos, câmara hiperbárica, alguns ativos, PRP, a gente tira o sangue do paciente, prepara para ter um resultado melhor. Então hoje é difícil uma complicação que chega para a gente que a gente não tenha extremamente segurança em tratar e resolver. Desde acolher o paciente e principalmente o profissional, porque a maioria dos profissionais fazem cursos e não estão preparados psicologicamente para ter uma complicação. E quando tem, fica desesperado, e esse é um ponto muito importante. A maioria, a grande maioria, eu diria que mais de 90% das complicações que chegam para a gente, elas chegam mais graves, porque depois que começou a complicação, o profissional tomou decisões erradas, que pioraram o caso, deixaram ele ainda pior para a gente tratar. Demora mais, né? Às vezes toma uma atitude, vou entrar com muita hyaluronidase numa região, aí provoca uma perda de tecido que depois a gente não consegue recuperar, entra com medicação errada, que aí pode aumentar a infecção. Doutor, então assim, eu estou aprendendo muito aqui com esse bate-papo com o doutor Thales. Doutor, veja, eu como fissurada, né, nasci com fissura lábio-palatina transforame, fiz mais de 15 cirurgias, parei de contar na 15ª, eu sempre falo isso, mas era um outro cenário, as coisas estão evoluindo bastante agora. Mas eu sinto, né, nesse universo, agora mergulhando mais com o meu próximo, meu semelhante, eu vejo a dificuldade de encontrar profissionais habilitados, assim, com segurança, né? Aqui eu não estou avaliando a qualidade do profissional, estou falando dele ter essa segurança que você fala, de assumir um fissurado, de falar assim, eu vou fazer uma harmonização facial, enfim. E aí você também atua amplamente nessa questão de cursos, de aperfeiçoamento desses profissionais. Inclusive conheci uma aluna sua, né, no podcast, a doutora Mônica. Beijo, doutora, faz um trabalho lindo lá. Beijo, Mônica. E eu queria que você falasse assim, você saiu da prática, ele saiu não, né, entenda, você associou a prática com o ensino. Foi por causa disso, dessa deficiência no mercado de profissionais que sabiam manejar com pacientes, não só fissurados, eu vou ampliar mais, sequelas de acidentes, queimadura, não sei se é o caso, você já atendeu pacientes com queimadura, o que é que você acha? Foi mais ou menos por aí? Muito boa pergunta também. Hoje, o mercado ele tem uma indústria de cursos muito grandes, mas eu sempre estive muito envolvido com a parte de educação. Na época da faculdade, eu montei um curso para concurso público. Olha. A gente montou curso de inglês para alunos da faculdade. Quando eu me formei, eu participei da organização de cursos de ortodontia. E quando eu entrei na área de harmonização, eu comecei e muito rapidamente, até com muito pouca experiência, como muitos fazem também, assim. Em 2009 eu comecei a fazer preenchimento, botox, PRP. Em 2011 eu já estava dando aula, assim, mas com pouca experiência. Às vezes a gente fazia 1, 2 pacientes por mês, assim, mas já tinha os casinhos ali, já estava um resultado. Você começa a dar aula, obviamente, que com o que eu sabia, né? E ao longo do tempo, eu tive vários momentos que a educação era mais forte e outros que a clínica era mais forte. Isso ia alternando. Na verdade, os cursos eram sempre como um extra. Com a pandemia, os cursos
se tornaram a primeira opção. Perfeito. A gente não tinha cursos online, a gente lançou os primeiros cursos online em maio de 2020 e por muito tempo os cursos se tornaram o nosso principal carro-chefe. Esse ano agora a gente está aqui na Clínica Rejuve, a gente fez uma clínica nova, investindo de novo para que a parte clínica possa se sobressair também. Então, para a gente é muito importante. Se a gente vai dar curso, a gente tem que ter a vivência clínica. Quando a gente tem um paciente, por exemplo, não sei, de cada 50, 100, acontece. Às vezes você faz um tratamento perfeito e o paciente não gosta. Aquilo te provoca muito a melhorar. O que eu errei? Onde que eu posso? E passar isso para os alunos é muito importante. A gente tem muitos professores que não têm essa experiência clínica e ficam presos, dão a mesma aula, fazem 5, 10 anos que estão ensinando a mesma coisa. E esse mercado ele muda muito rápido. Então vejo que é um grande diferencial seu, não só trabalhar com a previsibilidade daquele resultado, mas também fora, né? Então tá sempre aí com essa expertise. Doutor, estou encantada pelo seu trabalho, já acompanho o doutor Thales, assim, né, vejo ele, a equipe dele maravilhosa, falando, né, e assim, eu vou fechar, estou encaminhando para o fechamento aqui, dizendo assim, muito obrigada pelo seu acolhimento. Assim que eu falei sobre, doutor, conversa comigo, ele não hesitou, ele abriu aqui esse espaço dele, que é dele, né, então assim, está sendo muito, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui contigo. Eu espero que multiplique mais, que mais profissionais venham buscar, né, esse diferencial no aprendizado, porque quem ganha somos todos nós, tanto quem está atuando, quem está recebendo, né, esses serviços também. Doutor, fala pra gente, eu vou te deixar numa enrascada agora. Olha só, essa é uma pergunta chamada ponto a ponto. Por que ponto a ponto? Porque o fissurado leva a ponto, muito ponto. Então é aquele fechamento. É uma resposta simples, rápida. Doutor, entre a prática e o ensino, na ordem aí da sua paixão, vamos dizer assim, qual que fica em primeiro ou segundo lugar? Diga aí pra gente. Muito bom. Tenho várias paixões, viu? Ah, tem outras? Não fala, que a gente descobre também aqui. Mas entre o ensino e a clínica, eu acho que tem fases e fases, assim. Tem casos, né, da clínica que às vezes nos deixam frustrados, algumas coisas que acontecem, né? Então a gente busca uma relação muito profissional. Terminando aqui o nosso bate-papo, eu vou atender 2 pacientes que são pacientes há anos, né, que me dão uma satisfação muito grande. Ali, naquele momento que eu estou atendendo elas, eu estou exercendo assim a minha plenitude, né, o meu máximo. E nos cursos a mesma coisa, tem curso que a gente vê a transformação do aluno que é incrível, mas às vezes tem aquele aluno, né, que não estuda muito, que não respeita os professores, que tem... Então aí isso muda bastante. Mas entre os dois, eu acho que eu opto pela prática clínica quando eu estou tratando uma complicação. Ali eu acho que eu transbordo, eu passo do meu 100%, assim, quando eu vejo algo muito, muito grave, que muitos profissionais têm medo, não têm coragem de atuar, e que para mim realmente é igual o Ayrton Senna quando tá lá dirigindo a 300 por hora, que entra no túnel. Fecha o olho ali, vai até com o olho fechado. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com a força, com a frequência ali para ter o melhor resultado. Eu queria aproveitar também, né? Você me perguntou do projeto, a gente acabou não falando tanto. Sim, vamos falar. Mas convidar o pessoal, né? Teu podcast aí tão incrível, tantos episódios aí concorrendo a prêmios já, né? Tamanho da torcida. Obrigada. Com audiência muito boa, inclusive de profissionais também, né? Mas falando de pacientes, a gente tem o projeto, deixar o Instagram aí depois, @preenchimento-com-amor. A gente até não posta tanto, a gente precisa melhorar isso também. Por favor, doutor. Mas a gente tem bastante vagas, obviamente, com essa audiência aí, pode gerar uma sobrecarga aí de interessados, né? Por um momento. Mas há meses que a gente já atende mais de 50, 60 pacientes. Já aconteceu a gente ter 100 pacientes com fissura no mês. O ano que vem a gente está com alguns projetos específicos. Em janeiro, por exemplo, você me perguntou, né, dos profissionais. Em janeiro a gente está com um curso de complicações agora, janeiro de 2025, porque
é a maior demanda. O que eu recebo por direct todo dia é isso. Doutor Thales, me ensina. E a segunda é como tratar paciente com fissura, que essa é uma demanda também que apareceu muito no Brasil, principalmente pelos profissionais que querem tratar casos complexos, avançados. O Brasil tem muitos profissionais, hoje o Brasil tem mais de 600 mil profissionais que fazem medicina estética, estética facial, harmonização, então todas as profissões que podem fazer legalmente, né? É uma quantidade muito grande, mas a gente vê isso, viu, Rita? A gente vê que o pessoal faz um curso básico, se arrisca em alguns casos, mas que no fim falta habilidades, falta conhecimento para tratar casos mais avançados e até as complicações. Perfeito, foi ótimo você falar sobre isso, porque ampliou, né, a área, não só o pessoal da odontologia, da medicina, mas também da enfermagem, fisioterapia, enfim. E aqui eu queria, doutor, olhe para aquela câmera ali, porque eu sei que eu tenho muitos profissionais lá, convida esse pessoal para vir tratar, seja o que for, seja a fissura ou se habilitar para estar preparado para as intercorrências, chama aqui para a gente fechar de vez e agradecer. Vamos lá, muito obrigado, tá? Rita, de coração, pelo espaço, pela oportunidade. A gente, desde 2020, né, a gente saiu muito para fora do Brasil. Nosso principal público é Latam. Então, desde 2020, 95% dos nossos alunos, 96%, são fora do Brasil. A gente tem aluno em mais de 100 países, em espanhol. Então, nos últimos 4 meses, eu fiz 11 viagens internacionais, a gente está sempre viajando. Agora, em janeiro, a gente está com um curso em Paris, depois em Dubai. Então, a gente está rodando bastante por aí, né? Eu falo para não ostentar, mas porque a gente saiu muito do Brasil, então a gente acabou se desconectando muito do profissional no Brasil. Sim. Dos pacientes não, dos pacientes tem essa proximidade, mas uma das nossas metas é voltar a estar mais próximo aqui no Brasil. A gente tem, assim, protocolos únicos, protocolo no Wage, que na mesma sessão, essa é uma das maiores promessas nossas, a gente rejuvenesce um paciente até 5 anos, em 1 hora. Isso é o que os pacientes mais nos procuram aqui na clínica. O que a gente faz? A gente faz toxina botulínica, ácido hialurônico, a gente faz fios de PDO e, alguns casos sim ou não, bioestimulador no mesmo momento. E aí a gente consegue uma redução de até 5 anos. A gente promete 5 anos. Se a gente promete 5 anos, é porque a gente consegue mais, né? Muito ganho, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Mas aqui no Brasil a gente quer popularizar mais essas técnicas. A gente vê que o pessoal aqui no Brasil... O Brasil hoje ele se tornou um país meio que de commodity. Sendo na rua, né? Botox, preenchimento labial. Isso mesmo. E a gente busca fazer técnicas que realmente entregam um pouquinho mais. Porque às vezes faz só o Botox e o resto do rosto não está em harmonia com aquilo. É verdade. Perfeito. São alguns fatores que a gente vê aí. E a gente tem uma relação muito boa com a indústria. Apesar de que a gente não é speaker de nenhuma marca, a gente faz questão desse posicionamento para a gente ter essa independência. A gente vê que... a indústria é muito poderosa, tem muito dinheiro. Só que a pessoa, o profissional, ele acaba se fixando com uma marca e fica preso. E aí ele perde não desenvolve, né? A autonomia dele, ele não pode falar mais o que ele pensa. Maravilha. E a gente busca essa liberdade. Então, se o produto é bom, a gente está usando ele, está falando bem. E se é ruim também, a gente mostra que é ruim. A gente não tem essa preocupação aí. Muito bom. Muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar o Instagram do Dr. Thales e também do projeto aqui, tudo no teaser aqui. E sigam lá. E se você gostou, comenta, compartilha para quem você achar que deve ouvir essa mensagem aqui, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.